Olá, pessoas queridas, graça e a paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre muito bom, é um prazer ter aqui a sua companhia. Este conteúdo ele faz parte do projeto que iniciamos esse ano, projeto 2023, e este aqui é o vídeo onde nós estaremos trazendo o início dos estudos do Evangelho de Mateus. Falaremos, portanto, do capítulo de número 1. É claro que antes de iniciarmos o capítulo, faremos aqui uma breve introdução de todo o texto do Evangelho de Mateus, para que nós possamos estar alinhados em relação àquilo que nós iremos ver daqui para frente. Todo o conteúdo é muito importante para preparar uma base para os estudos que virão a seguir. Se você gosta de estudar a Palavra de Deus, eu quero aqui fazer um convite para você, para que você junte-se a nós e venha estudar a Palavra de Deus online. Nós temos um grupo de estudo bíblico online que acontece todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h45. Portanto, 1h15 por semana, e nós nos reunimos pela plataforma do Google Meet. Portanto, você não tem custo também nenhum, não precisa pagar nada por isso, basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp que aparece aqui, dizendo, gostaria de participar do estudo bíblico, e aí eu vou conversar contigo, vou te incluir no grupo do projeto, e você vai ter a oportunidade de estar conosco online. Quais são as vantagens que você tem com isso? Primeiro que você vai ter a oportunidade de interagir com as pessoas que estão estudando a Palavra de Deus juntos, todos ali no mesmo barco, pessoas do Brasil todo, de várias regiões do país, inclusive de fora do Brasil também. E você também tem aí a oportunidade de tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, participar, interagir conosco. Uma outra vantagem muito interessante é que você também terá direito a ter acesso a todo o material que nós utilizamos aqui na videoaula. E esse é um benefício exclusivo para quem faz parte do estudo bíblico online. Amém? Então, se você tem interesse, mande a mensagem para nós e vamos caminhar juntos. Agora, você está chegando agora, está conhecendo o canal e ainda não é um inscrito aqui no canal do Peregrino, então olha só, faz aqui a tua inscrição, junte-se a nós. Vamos caminhar juntos, será um privilégio ter a sua companhia. Não se esqueça de ativar esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E na descrição deste vídeo eu vou deixar para você o link, o endereço, para que você possa também seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Amém? Sem mais delongas, vamos fazer aqui uma oração para iniciar o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença. No nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, a presença do Espírito Santo na nossa vida, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, para que possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então? Olha, eu quero começar te fazendo uma pergunta muito importante. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Você sabe me responder? Pois é. É preciso ficar muito claro que nós temos apenas um único evangelho. As boas novas de Deus que resolveu salvar os perdidos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. O evangelho, queridos, ele não se trata daquilo que nós devemos fazer para Deus, mas ele sim fala do que Deus fez por nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O Evangelho ele é uma narrativa, por que não dizer uma biografia da vida e do ministério do Senhor Jesus, principalmente nos seus 3 últimos anos de vida. E através da inspiração do Espírito Santo, Deus se usou de 4 homens para narrar a vida de Jesus. E aí então nós temos o Evangelho escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Marcos, por sua vez, ele traz aqui Jesus uma visão de servo. E, claro, ele escreveu para alguém. O seu interesse era falar, aos romanos. Portanto, nós temos no texto de Marcos artigos e características que nos apontam que o objetivo dele era atingir o público de Roma.
Lucas, ele já tem uma abordagem mais de Jesus como o Filho do Homem, utilizando um termo de Daniel nas suas profecias, onde falava da vinda do Messias. E Lucas tinha como público-alvo atingir os gentios, em particular naquela época, os gregos. João, por sua vez, ele traz uma narrativa com um olhar onde Jesus é visto como o Filho de Deus. E a sua abordagem ela está direcionada para todos os povos. E Mateus, que é o cara que nós vamos começar a estudar agora, ele direciona a sua escrita aos judeus. E ele aborda a vida de Jesus como o Evangelho do Rei. Vamos aqui falar um pouquinho então sobre o Evangelho de Mateus, os textos, como que funcionam, né? O pastor Arival Dias Casimiro, ele tem uma cartilha de estudo bíblico publicado e editado pela editora Z3, e lá ele enumera pelo menos 3 motivos pelo qual nós devemos estudar o Evangelho de Mateus. O primeiro motivo, segundo o pastor Casimiro, é que Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele é o Cristo das profecias que se cumprem com o seu nascimento, com o seu ministério, com a sua morte e com a sua ressurreição. Durante os nossos estudos, nós iremos estar vendo que existem muitas citações dadas por Mateus que possuem vínculo, conexão com profecias do Antigo Testamento. O pastor Casimiro também diz que Mateus é o evangelho da igreja. Mateus é o único dos evangelhos que usa a palavra igreja. Ela está no texto de Mateus 16, 18 e também 18, 17. E hoje, queridos, a igreja de Cristo está aí, aberta, espalhada pelo mundo, pregando e anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E o terceiro motivo, segundo o pastor Casimiro, é que Mateus é o evangelho dos discursos e dos sermões de Jesus. Em Mateus nós temos aí o tão conhecido Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Temos também o Sermão da Ordenação dos Discípulos no capítulo 10, as Parábolas do Reino no capítulo 13, o Sermão sobre o Perdão no capítulo 18 e o Sermão Profético ou o Pequeno Apocalipse no capítulo 24. Estes textos, queridos, eles são riquíssimos porque eles trazem para nós não só a escrita ali, mas por trás dela teologia, ética, missões, o reino de Deus, a vida cristã e escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. O propósito, podemos dizer que Mateus, ao escrever seu texto, tinha por finalidade mostrar que Jesus de Nazaré é o Rei, é o Messias, apontado pelas profecias do Antigo Testamento. Ao longo de todo o texto de Mateus, nós podemos destacar pelo menos 2 palavras-chave. A primeira, cumprimento, repetida com muita frequência por Mateus para indicar que as profecias cumpriam-se em Jesus. E a segunda, reino, que aparece por pelo menos 50 vezes, sendo o reino dos céus 30 dessas 50. E desta forma, queridos, Mateus coloca a sua ideia central de apresentar Jesus como rei. Mateus, ele é reconhecidamente o autor deste livro e o seu nome significa dom ou presente de Deus. Lá em Marcos capítulo 2, no verso 14, nós vemos que Mateus ele também era conhecido como Levi, filho de Alfeu. Naquela época, por conta da incidência cultural de todos os impérios que dominaram os judeus, era muito comum as pessoas terem 2 ou até 3 nomes, um judeu, um romano e um grego. No caso de Mateus, Levi era o nome judeu e Mateus era o nome romano. Mateus ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele mesmo narra a sua conversão a Cristo no capítulo 9, entre os versos 9 ao 17. Qual era a sua profissão? Mateus, ele antes de se converter, ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Por isso que ele foi rejeitado e era rejeitado, de certa forma, até odiado pelos próprios judeus, pois ele era considerado um traidor por trabalhar para o Império de Roma. Quando que o livro de Mateus foi escrito?
a data da inscrição ela é comumente aceita, apesar de ainda ser objeto de discussão dos estudiosos, mas acredita-se que a provável data seja entre os anos 63 a 68 depois de Cristo. O consenso geral é que ele tenha sido escrito antes dos anos 70 a.C., quando houve lá a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. Quais são algumas particularidades que nós só encontramos no Evangelho de Mateus? Então vamos lá. Capítulo 2, nós temos a visita dos magos, a fuga para o Egito e a matança dos meninos e o retorno da família de Jesus para Nazaré. Capítulo 3, nós temos os fariseus e os saduceus quando vêm até João Batista. No Sermão do Monte, nós temos também aí, ele é completo, que vai desde o capítulo 5 ao capítulo 7. O capítulo 11, verso 28, Jesus convida para ir a ele todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. No capítulo 14, do verso 28 ao 31, Pedro caminha sobre as águas. No capítulo 23, Jesus denuncia os fariseus em um longo discurso que ele faz. Capítulo 26, verso 15, nós vemos Judas aceitando as 30 moedas de prata para trair Jesus. Depois, no capítulo 27, nós temos a devolução dessas 30 moedas de pratas, o sonho da mulher de Pilatos e a aparição dos santos ressuscitados e a guarda do túmulo onde Jesus ficou. E no capítulo 28, nós temos o suborno aos soldados romanos, o terremoto e a grande comissão. Temos ainda 2 milagres que somente Mateus cita. Em Mateus 9, 28 ao 30, nós temos a cura dos 2 cegos, depois o pagamento de tributo que é feito e narrado em Mateus 17, entre os versos 24 e 27. Ok? Temos também as parábolas que só são encontradas no Evangelho de Mateus. Capítulo 13, a parábola do joio e do trigo, tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Capítulo 18, o credor incompassível. No capítulo 20, o trabalhador da vinha. No capítulo 21, os 2 filhos. No capítulo 25, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os bodes. Se nós pudéssemos aqui dividir o livro de Mateus em um esboço, nós poderíamos dizer que ele poderia ser dividido em 5 partes. A primeira, do capítulo 1, verso 1 até o 2, 23, falando sobre o nascimento de Jesus, trazendo aqui o prólogo, o início. Capítulo 3, verso 1 até o 4, verso 11, nós temos uma introdução preparando Jesus para o seu ministério. Depois do capítulo 4, verso 12 até o 11, verso 1, nós temos Messias confrontando Israel. Depois do capítulo 11, verso 2 ao 20, verso 34, as reações às ações de Jesus. E do 21, verso 1 ao 28, verso 20, o Messias realiza a salvação. O Evangelho, queridos, escrito por Mateus, ele relata a vida de Jesus e como ela afeta os cristãos judeus, que lidavam com questões ritualísticas, legais, sociais e políticas daquela época. Para esses primeiros cristãos, Mateus responde a perguntas, principalmente a uma que afligia muito a eles, como, por exemplo, como nós devemos seguir a Jesus na nossa época, cercado pelo judaísmo e ao mesmo tempo que procuramos anunciar a todos a boa nova dos reinos. Amém? Vamos então aqui fazer a leitura do texto bíblico, Este capítulo 1, ele pode ser dividido, queridos, em 2 partes. Eu acredito que a maioria das traduções sigam esse mesmo princípio. Do verso 1 ao 17, nós temos aqui a genealogia de Jesus, e do verso 18 ao 25, a parte que nos relata o nascimento do rei. Então vamos dividir a nossa leitura e fazer a leitura da primeira parte sobre a genealogia de Jesus. Olha como diz aqui o texto bíblico, eu vou ler de acordo à NVT, a nova versão transformadora. Os antepassados de Jesus Cristo. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, a descendência de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar.
Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar. Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, e Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, e Maria deu à luz a Jesus, que é chamado do Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Amém? Queridos, Mateus aqui, como eu disse, ele estava escrevendo aos judeus. E o objetivo dele, ao apresentar a genealogia de Jesus dessa forma, era o de provar que Cristo é o Messias. Daí a importância, então, dele começar o evangelho falando da estrutura genealógica de Jesus, a fim de fazer um link com quem? Com Abraão. E passando por nomes que, de certa forma, estão relacionados a profecias sobre a vinda do Messias. Como, por exemplo, Davi. E é por isso, então, que ele começa o texto dizendo: Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Lucas também traz, lá nos seus textos, a genealogia de Jesus. Em Lucas 3, do verso 23 ao 38, você vai ver que lá tem a genealogia de Jesus. Mas você, se for lá e ler, você vai perceber que há uma diferença na forma como cada um desses dois evangelistas apresenta a sua árvore genealógica de Cristo. As duas relações apresentam diferenças nas estruturas de Davi até José. José, o pai de Jesus perante a lei, ok? Mateus acompanha a linhagem de Salomão, filho de Davi, enquanto Lucas acompanha a linhagem de Natã, o outro filho de Davi. Isso, então, queridos, indica que a intenção de Mateus era o de mostrar a genealogia de Jesus através de José, o seu pai legal. E Lucas, ele já partiu da ideia de apresentar a genealogia de Jesus a partir de Maria, a sua mãe. De uma forma ou de outra, Deus é tão perfeito naquilo que faz que tanto José como Maria tinham raízes genealógicas em Davi. Uma outra curiosidade entre os registros de Mateus e Lucas é que em Mateus a genealogia de Jesus ela foi escrita com o propósito de mostrar a origem em Abraão. Já em Lucas busca mostrar a genealogia, como ele escreveu aos gregos, ele busca levar a genealogia de Jesus até Adão. Lembrando que Abraão era o pai do povo hebreu, e Adão é considerado o pai da humanidade, o princípio de tudo. Então, queridos, os registros genealógicos para os judeus, eles eram muito importantes. Por quê? Porque Israel tinha ali como leis o direito das terras que eram conferidos às famílias. E também porque alguns cargos, como por exemplo sacerdotes, até mesmo reis, eles eram transferidos de pai para filho. Então daí a importância desses registros, pois eles ajudavam aí a identificar a origem do passado da pessoa, a fim de esclarecer temas até mesmo de descendência familiar, temas religiosos, de vínculos políticos. Lá em Gênesis, capítulo 5, verso 1, nós já temos ali um registro genealógico. Abraão, ele era o pai racial da nação judaica.
Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, nós vemos isso. Davi, o pai real, cujo aquele do qual o profeta, Samuel, lá em 2 Samuel capítulo 7, aponta, para ele ali, traz o registro apontando que do seu trono viria um que reinaria para sempre. O título de Jesus como filho de Davi aparece várias vezes nos textos de Mateus. E José? José não foi o pai biológico de Jesus. Jesus foi fruto da ação do Espírito Santo, nós vamos ver na próxima parte. Mas José foi o pai legal, aquele que perante os homens assumiu a paternidade de Cristo. Portanto, a genealogia de Jesus, ela nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, olhando para a sua estrutura, há uma divisão de 3 grupos com 14 gerações cada. O primeiro, de Abraão até Davi. O segundo grupo, de Davi até o final do reino de Judá, o exílio da Babilônia. E o terceiro, com o fim do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus. A explicação mais simples para tentar trazer luz sobre esse tema, sobre essas sequências de número 14, é que em hebraico o nome Davi, ele é DWD, onde na representação numérica é 4 mais 6 mais 4, dando um total de 14. E Jesus aí então aparecendo como prometido, o filho de Davi, que veio como Messias e que seria aquele que herdaria o trono de Davi para sempre. A segunda mensagem que a genealogia de Jesus nos traz é que há pelo menos 3 coisas importantes que nós devemos pontuar. Primeiro, Deus cumpre as suas promessas. Tanto a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 2, 12, 3, como também lá onde ele fala que em Abraão todas as famílias seriam benditas, e aí a descendência de Abraão vem Jesus para trazer a nós toda essa salvação, e também a promessa feita a Davi, no qual nós já comentamos aqui, da onde da sua descendência viria o Salvador da humanidade. Uma outra coisa importante que nós podemos aprender com a genealogia de Jesus é que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Já escreveu isso lá em Jó 42, verso 2, onde dizia sobre isso. Pais piedosos podem gerar filhos ímpios e iníquos, ou pais iníquos podem gerar filhos piedosos. Ao longo da história, nós vimos nessas genealogias todas, se você for buscar, às vezes, isoladamente a vida de cada um, você vai ver que nós tivemos aqui homens bons e homens ruins. Mas nada disso pode impedir, macular, atrapalhar o plano de Deus e as promessas de trazer Jesus no tempo certo e na descendência conforme ele havia apontado. E o terceiro ponto que nós podemos ver aqui também na genealogia é que a misericórdia e a graça de Jesus, ela alcança a todos. Olha que coisa interessante, você deve ter percebido que na genealogia de Jesus existem 4 mulheres. E 4 mulheres que, olhando para o contexto bíblico, eram consideradas pecadoras. Tamar, Raabe, a Ruth e Betseba. Várias delas gentias, ou seja, mulheres de povos de fora do Israel. E com fortes marcas de pecado no seu passado. Tamar, por exemplo, ela cometeu incesto com seu sogro Judá. Raabe, você deve lembrar, ela era prostituta, dona de um prostíbulo em Jericó. Ruth, ela era moabita, um povo inimigo dos israelitas. E Betseba, ela era mulher de Urias e que adulterou com o rei Davi. Em síntese, queridos, Deus ele incluiu na linhagem de Jesus, o Rei dos Reis, pessoas pecadoras e estrangeiras. Isso para enfatizar como que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, redimiu pessoas que outros consideravam indignas. Amém? Lindo isso, né? Vamos então agora continuar a leitura e fazer a leitura da próxima parte, do verso 18 até o verso 25. Olha aqui o que diz o texto bíblico. Agora vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José.
Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu então romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio da profecia. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhes deu o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Queridos, como nós comentamos, a linhagem humana de Jesus, ela provém de Abraão, passa por Davi. Mas a linhagem espiritual, ela vem do Espírito Santo. Observe que Jesus, ele não nasceu de um ato sexual entre marido e mulher, mas ele foi fruto do Espírito Santo, que colocou uma semente da vida em Maria. Ele nasceu de uma mãe terrena sem ser gerado por um pai terreno. Lá em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 28, nós vamos ver que ele também fala sobre isso. Inclusive, eu até recomendo que você leia esse texto de Lucas. E olha só que situação. José era noivo de Maria, eram quase casados. E de repente, então, ele se vê com esse problema. Com certeza, para ele, esse era um grande dilema. Imagina só, ele era noivo, a mulher aparece grávida. Queridos, no judaísmo, o noivado ele era um compromisso permanente. Lá em Malaquias, capítulo 2, verso 14, você pode ver um pouco mais sobre a lei. Ele só poderia ser rompido mediante um processo legal. Portanto, nós devemos dizer aqui que Maria praticamente já era esposa de José, pois só um divórcio, dentro dos termos da lei, que poderia mudar essa condição. E a condição de Maria, como uma virgem grávida, no momento ali da concepção, era crucial se autenticar, a divindade de Jesus. E é por isso então que José, ele é escolhido a dedo por Deus. Muito se fala de Maria, como é a parte mais importante do nascimento de Jesus. Algumas religiões veneram Maria, mas se esquece também que José teve uma participação muito importante nesse processo. Deus escolheu ele muito bem. E nós vamos ver aqui que esse casal foi o casal certo. A única certeza, queridos, que José tinha é que ele não era o pai de Jesus. E disso, então, nós podemos extrair 3 lições do que nós lemos aqui. José, primeiro, quando se depara com a situação, faz um plano. Opa, peraí, eu não quero também que Maria seja morta. Eu não quero que ela seja prejudicada. Como resposta àquilo que ele estava pensando em fazer, Deus, então, dá um sonho para ele. Dá um sonho para ele e manda lá um anjo falar com ele. E aí nós temos, como resultado desse processo, a obediência de José. No verso 19, queridos, nós vemos que José, ele era um homem justo. O que era um homem justo naquela época? Justo era uma pessoa obediente à lei, era uma pessoa que cumpria os mandamentos do Senhor, conhecia a lei. E ele, então, não queria que Maria fosse apedrejada, porque ele sabia que a consequência de uma mulher grávida aparecer numa situação de noivado, sendo que ele não era o pai, seria apedrejamento. Quem foi o pai? Se você olhar para a lei em Deuteronômio 22, 13 a 14, depois 23 a 14, você vai ver que fala exatamente isso, que a mulher deveria ser apedrejada. E aí, para evitar essa situação, ele elabora um plano. Ele pensa, olha, eu vou deixar ela secretamente. O dilema de José era aquele tipo assim, ou eu sigo a lei e entrego ela para ser apedrejada, ou então eu deixo ela ir embora e assim eu evito que ela venha a ser morta. Mas aí, queridos, entra em cena quem? Quem entra em cena? O autor da obra,
E através então de um sonho, ele manda um anjo falar com José e dizer para ele o que ele deveria fazer. E a ordem de Deus é muito interessante porque Deus diz a ele o seguinte: olha, não abandone a sua esposa. Por quê? Porque o anjo revela para ele os fatos da gravidez de Maria e sobre os planos de Deus para isso. Olha o verso 20, né? Ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Queridos, isso abre algumas janelas aqui para entendermos a questão do plano da salvação. Cristo nasceu de uma mulher virgem, não obra do pecado. Amém? A obra da salvação de Deus é algo sobrenatural. O homem não poderia fazer isso. O homem, ele é impotente, queridos, para realizar a sua própria salvação. Por isso, então, Deus se fez carne na pessoa de Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. E aqui se revela as duas naturezas de Cristo. A natureza humana, na pessoa encarnada de Jesus e nascido de mulher, e a natureza divina, como um fruto de uma ação do Espírito Santo. O verso 21 fala, né? O filho que nascerá por meio dela é o Salvador do seu povo. Observem que aqui o anjo disse a José o nome e o motivo do nome. Jesus é a forma grega para Josué, que significa Yahvé é a salvação. Jesus é aquele que traz a salvação de Deus para o seu povo. Mas quem é o seu povo? Israel? Não. O povo de Deus, ou o povo que o Messias resolveu trazer para salvar, é todo aquele que nele crê. E uma coisa muito interessante, quando o anjo falou com José, ele deixou claro que Jesus não viria para salvar Israel da mão dos romanos, mas salvar o seu povo do pecado. Versos 22 e 23, a gravidez de Maria e o nascimento de Jesus cumprem as profecias do Antigo Testamento. Mateus cita aqui, inclusive, a profecias lá de Isaías 7,14, que quem está fazendo estudo bíblico conosco acompanhou a leitura desta profecia como um dos temas da semana, onde Jesus é prometido como Messias pelo profeta. O texto lá diz o seguinte, né? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. E fechando, queridos, o capítulo 1, nós vimos aqui que José, então, despertando do sono, fez exatamente como o anjo do Senhor havia ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, só foi ter relações com ela após o nascimento de Jesus, preservando assim a integridade do milagre da geração, e ao nascer o bebê, José registra ele em seu nome, né, o nome de Jesus, exercendo assim as prerrogativas de pai e cumprindo aquilo que havia sido determinado. Não se esqueça que José é um grande exemplo de um homem obediente a Deus. Amém, queridos? Olha que coisa interessante. Algumas curiosidades para fecharmos este estudo. Cristo, origem do grego, e Messias, origem do hebraico. Ambas palavras significam ungido. Portanto, trata-se de um título e não de um nome ou um sobrenome. O nome Jesus, o Cristo, o ungido, ou Jesus, o Messias, o ungido. Amém? E aqui terminamos. Na próxima videoaula traremos o capítulo de número 2. Vai ser muito interessante. Eu quero convidar você a continuar conosco, fazendo a sua inscrição, caso você ainda não tenha feito, deixando o seu like aqui nesse vídeo, compartilhando ele. Claro, deixa um comentário também. Será muito bom ter um feedback da tua parte. Que Deus abençoe você poderosamente. Espero que esse conteúdo, mais do que conhecimento, possa também ter agregado a você crescimento espiritual. Se Deus quiser, até a próxima videoaula aqui no canal do Peregrino. Até lá.